Fala pessoal, tudo certo? Então olha só, na videoaula de hoje a gente vai tentar analisar um pouco quais foram as repercussões da Revolução Haitiana e tentar entender como que elas impactaram, tanto de um lado os escravizados aqui do continente americano, como também os próprios senhores de escravo, né, que estão aqui reproduzindo esse modelo de trabalho que explora e, enfim, que é muito dramático, né? Para a história da nossa sociedade. Para isso, então, a gente vai fazer primeiro uma análise aqui de duas obras que representam um pouco a independência do Haiti, como foi o seu processo e quais são as suas características, né? E para isso, então, a gente precisa primeiro entender qual é a questão por trás dessas obras. A gente vai analisar então aqui um quadro que se chama Batalha de São Domingo, do Januar Suchodolski, e depois a gente vai analisar aqui um desenho, né, do Marcus Rainsford, que se chama Vingança Tomada pelo Exército Negro pelas crueldades praticadas neles pelos franceses. Essas imagens, tanto esse quadro quanto o desenho que eu acabei de mostrar para vocês, mostra como que a independência do Haiti foi interpretada, foi contada, foi expressada e representada. Por isso que é tão interessante a gente começar essa videoaula analisando esses dois quadros. Ou seja, esses dois quadros contam uma história de como foi esse processo de independência do Haiti. E é justamente o contar dessa história que nos interessa muito quando a gente fala das consequências desse processo revolucionário. Então, bora lá interpretar nossa imagem? Quando a gente olha para essa primeira imagem aqui, representando uma batalha no processo de independência do Haiti, a gente pode já, de saída, destacar algumas coisas. Primeiro, o confronto, que já revela uma violência muito grande nesse processo de independência. Desse lado a gente tem as tropas francesas e deste lado nós temos o exército haitiano e ex-escravizados e ainda escravos do Haiti. As fumaças que a gente consegue perceber, que estão aqui em vários planos nessa imagem, revela pra gente, outra vez, essa violência. É um processo muito dramático de extrema violência, que foi marcada, então, por essa característica, a independência do Haiti. Este soldado caído aqui também nos revela esse aspecto de violência que está presente dentro desse processo revolucionário. Quando a gente aproxima um pouco mais essa imagem, a gente consegue também perceber outras características que estão sendo representadas por meio desse quadro. O primeiro delas, a primeira característica que eu quero destacar com vocês, é a clara diferenciação entre os combatentes. Temos de um lado os negros que estão fazendo essa independência contra os soldados franceses brancos que estão lutando contra essa independência. Portanto, neste quadro já fica claro o protagonismo dos escravos e ex-escravos africanos nesse processo revolucionário. Mostra claramente que quem fez a independência do Haiti foram os escravos e ex-escravos. Outra coisa que também é pertinente da gente notar aqui é a união que vai acontecer entre pessoas que provavelmente já eram libertas, como esses trajes aqui indicam. Olha esses soldados aqui. São soldados haitianos, negros, mas que pela sua roupa, pelas suas características, muito provavelmente já eram libertos. Soma-se a eles outras pessoas que pelas suas roupas podem ainda ser escravos. Então há uma união no processo de independência do Haiti entre escravos e ex-escravos, mas que naquele momento estão lutando pelo mesmo ideal, que é o ideal da independência do Haiti, que tem então como principal proposta a abolição da escravidão. Se no primeiro quadro já ficava bastante clara a violência que está presente dentro do processo de independência do Haiti, este segundo quadro revela ainda mais fortemente
essa violência. Nesse desenho, que é intitulado Vingança Tomada pelo Exército Negro pelas crueldades praticadas neles pelos franceses, que é feito pelo Marcus Rainsford em 1805, mostra o que, então, aqui, né, dentro desse desenho? Soldados haitianos que estão usando aqui a forca para assassinar soldados franceses. Notem o nome do quadro: Vingança Tomada pelo Exército Negro. A gente pode pensar e refletir várias coisas a partir disso. Primeiro, como a gente viu, o processo de luta foi um processo muito violento. E a reação que está sendo expressada nesta obra aqui revela esse caráter de violência. Mas não apenas na luta pela independência. Não é apenas a independência do Haiti que é um processo violento. É também uma vingança por todos os anos de maus tratos que estes escravos sofreram nas mãos dos seus senhores. Portanto, essa imagem aqui e o título dela, A Vingança, mostra que depois de terem sofrido tanto nas mãos dos seus exploradores, nas mãos dos senhores de escravos, os haitianos, ao conseguirem se libertar deste processo, colocam tudo para fora. E é representada esta ideia dentro dessa imagem. Só que o que é mais impactante deste desenho é o sentido dele ter sido feito. Ninguém fez, né? O Rainsford, ele não fez esse desenho simplesmente para ilustrar uma passagem. Ele queria divulgar este processo. Ele queria, de uma certa forma, mostrar para toda a população o que estava acontecendo dentro do Haiti. E isso já nos leva a pensar como que esse desenho foi recebido, seja na Europa, seja aqui na América. A gente pode pensar como que a França recebeu este desenho. A primeira questão é, os franceses, muito provavelmente, ficaram impactados em como o exército francês estava sendo tratado pelos revolucionários haitianos. E, ao mesmo tempo que isso causa um impacto, também mostra como que um exército bem preparado estava perdendo para esses revolucionários haitianos. E tudo isso deve ter causado um grande medo naquela população francesa da época. Agora, esse medo causado na população francesa não deve ser nem um pouco comparado com o medo que os senhores de escravos aqui na América estavam sofrendo. Por que isso? Porque o Haiti se coloca, então, como sendo o grande marco da luta contra a escravidão para todo o continente americano. Os escravizados do Haiti conseguiram se unir, conseguiram lutar e conseguiram acabar com a escravidão naquele território. E tudo isso impacta de uma maneira muito forte, causa um medo nos senhores de escravos. Meu Deus, olha o que os haitianos estão fazendo com os senhores de escravos deles. Se essa população escravizada aqui do Brasil, por exemplo, começa a fazer o mesmo, o que vai acontecer com nós, senhores de escravos? Esse é um ponto importante para a gente entender a força dessa imagem e desse processo revolucionário. Ela impacta, ela vai causar o medo nos senhores de escravo. Mas, além desse medo, também vai causar a inspiração nos próprios escravizados. Quando essas notícias, quando esses desenhos começam a chegar por toda a América, principalmente aqui no Brasil, tudo isso começa a ser visto com um grande impacto pelos próprios escravizados. Eles começam a ser influenciados por essa revolução que vai acontecer no Haiti. E para a gente tratar disso, eu vou mostrar para vocês uma notícia de 1824, aqui no Brasil. Para ser mais exato, no estado de Sergipe. E a notícia vai dizer o seguinte: em 1824, na vila de Laranjeiras, no estado de Sergipe, onde havia uma grande colônia de portugueses, um grupo de anticolonialistas, liderado pelo Rábula Antônio Pereira dos Santos,
pregou nas portas das casas um cartaz com a seguinte inscrição: morram os marotos e caiados, que significa morram portugueses e brancos. Além da colagem dos cartazes, foi organizado na casa de Antônio um jantar em que foram feitos elogios ao rei do Haiti e a São Domingos, a grande São Domingos. Percebam essa notícia e este evento que aconteceu em Sergipe em 1824 e relacionem uma coisa com a outra. O impacto e a influência da Revolução Haitiana é tão grande para os escravos aqui da América Portuguesa que eles vão começar a se inspirar nesse processo revolucionário. Um ano antes, em 1823, aconteceu uma grande rebelião de escravos aqui na mesma vila de Laranjeiras. E um ano depois, em 1824, a gente vê como que eles estão saudando aquilo que aconteceu lá no Haiti. Portanto, a gente deve entender como que a Revolução Haitiana influenciou e impactou muito fortemente este processo de luta contra a escravidão que vai se desenrolar durante todo o século XIX na América Portuguesa. É a inspiração que importa aqui, galera. Aquele bando de ex-escravos e escravos se uniram, lutaram e conquistaram a sua liberdade. E tudo isso é muito impactante para estes escravos que estão vivendo aqui na América Portuguesa. Por isso, por meio desses 3 documentos, a gente consegue analisar de uma maneira muito concreta como que a independência do Haiti vai influenciar movimentos de rebelião contra a escravidão aqui no nosso território, que era na época a América Portuguesa e depois mesmo durante todo o primeiro império do Brasil. Esse impacto e essa influência, por outro lado, também vai fazer com que as elites coloniais aqui do Brasil comecem a se unir e comecem a organizar a luta pela sua própria independência. Por quê? Justamente por esse medo. Vocês acham que a elite colonial brasileira vai correr o risco de ser ela que estará colocada aqui dentro desta forca? Não. Eles vão cuidar justamente para que a independência do Brasil não seja feita dos mesmos modos como foi feita a independência do Haiti. Por isso, esse medo de que o Brasil se torne o Haiti é algo muito forte e que circula muito durante todo o século XIX aqui no Brasil. Por um lado, a independência do Haiti e a luta contra a escravidão influencia os escravizados aqui da América Portuguesa a também se rebelarem contra a escravidão. Por outro lado, a elite colonial vai olhar com isso com muito medo e vai fazer a sua independência antes que os escravos a façam. Mas isso a gente vai discutir mais pra frente quando a gente falar de independência do Brasil. Fechado? É isso então, galerinha. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se bem. Valeu, é tudo nosso e nada deles.